Salve, ofertando, olha só, vamos trabalhar aí com o universo do hardware no que diz respeito à estrutura de memórias. O que nós precisamos entender ainda sobre esse universo? Você tem aí os tipos de memórias. Além de você olhar só para a hierarquia e estruturação delas, é necessário entender um pouquinho mais sobre a maneira como a tecnologia delas é empregada. Então a gente tem aí algumas memórias. Dois grupos são principais. Nós temos as memórias do tipo RAM, e aí você tem lá aquela Static RAM e a DRAM, e você tem as memórias do tipo ROM. Dentro do universo do tipo ROM, a gente vai detalhar mais agora, justamente as variantes das memórias do tipo ROM. Memória RAM, tranquilo. Mas o que acontece? As memórias do tipo RAM, então DRAM e SRAM, elas são memórias de leitura e escrita, e aí pode vir até a menção em inglês, dependendo da prova que você pegar, lá, read, write. Então ela é para ler e escrever dados constantemente, e ela é volátil. E elas são grandes, têm capacidade de armazenamento considerável, na casa dos gigabytes. Você está falando aí de memórias que vão, claro, das mais antigas lá ainda em megabytes, mas hoje, tradicionalmente, você tem um computador com 1 GB assim, no mínimo, no mínimo. Você pega aí teu celular com 2, 4 GB hoje, você tem computadores domésticos que alcançam 16 GB tranquilamente. Meu notebook tem 16, meu desktop tem 32, tem computadores que alcançam 64, isso para uso doméstico. Servidor é outra história, vai muito além disso. Então essas são memórias do tipo RAM. Por que essas características são importantes para nós? Porque a gente vai destacar aqui as características comparando elas justamente com as memórias do tipo ROM, mas aí olhando cada uma dos tipos ROM. Então beleza. Então a gente entende esse parâmetro, a memória RAM, aí bonitinho, você tem o material da tabela para fazer esse paralelo. Aí você tem a memória ROM. Então, dentro das memórias do tipo ROM é grupo, memória ROM é a memória ROM especificamente. Só o grande cuidado na prova para ver se ele está contextualizando o grupo ou só ela especificamente. A memória ROM, a sigla ROM, significa Read Only Memory. Memória é apenas leitura. Legal, então ela só vai permitir você ler os dados? Sim, somente ler. Ela vai ter informações ali dentro que você não consegue nem apagar elas. Cuidado! Ela é uma memória não volátil, só que são coisas diferentes aqui. Quando eu falo para você que ela não dá para apagar, quer dizer que o que está gravado ali dentro, você não consegue alterar aquela informação, você não consegue tirar ela de dentro. O fato dela ser não volátil quer dizer que você desligando ela da energia, ela mantém os dados ali dentro. Isso é a ideia de volátil ou não. Por exemplo, a memória RAM, ela é volátil. Você desliga ela da tomada, apaga o que tem dentro dela, você liga de novo, vai colocar outras coisas lá dentro. A ROM, ela permanece com esses dados. E isso é uma das características que é mais importante para nós, porque ela vai cobrar na prova isso, trazendo às vezes diretamente ou indiretamente. Então todas as memórias do tipo ROM, então a gente vai ver PROM e tudo mais, elas são não voláteis. Agora cuidado que a ideia de apagar muda. Então, ROM, não consigo nem alterar a informação que está ali dentro em momento algum, então ela não apaga. Aí você fala, tá, mas como é que eu coloco informações dentro de uma memória ROM? As memórias ROM, elas vão ser gravadas por uma estrutura de máscara. Sim, você vai colocar, é uma máscarazinha digital que grava ali aquela estrutura direto dentro do chip. Então ela vai ter a estrutura bonitinha lá, mas ela é gravada dessa maneira. A PROM é justamente quando você pega essa ROM virgem, ou seja, é a ROM vazia. Eu usei essa expressão ROM virgem porque você vai entender o paralelo que a gente vai fazer. Então ela é uma ROM que é programável, ou seja, eu pego a memória ROM vazia e vou gravar alguma informação ali dentro. Mas uma vez que eu gravo, essa memória PROM, automaticamente ela vai se transformar em uma memória ROM. Então no momento que eu gravei, gravou. Então ela está gravada, então ela se torna uma memória ROM, não mexe mais. Ou seja, ela é uma ROM vazia, você não vai conseguir apagar os dados uma vez que você gravou ali dentro, você não consegue mais mexer, e ela é uma memória não volátil. Então muito cuidado com essa característica. E aí para entender um pouquinho melhor esse segmento, vamos fazer um paralelo com algumas mídias que fazem mais parte do seu dia a dia. Exemplo, a gente pega aqui o CD-ROM, ou DVD-ROM, Blu-ray ROM também. Quando você pega essas mídias, o que significa isso? Você vai perceber que a sigla é a mesma, né? Read Only Memory. A ideia de você pegar um DVD-ROM, um CD-ROM, pegar o DVD que é o mais próximo aí da atualidade, mesmo tendo Blu-ray, é aquele que você pegava na locadora. Eu sei que você não loca mais filme, mas quando você ia lá na locadora, pegava o DVDzinho com filme e tal, você compra lá os paraguaizinhos lá da vida, esses DVDs você não consegue alterar a informação dentro dele, está ali gravado. No máximo você quebra o disco, mas você não consegue alterar o que está dentro dele, apagar a informação de dentro dele. Você só consegue ler os dados, você não consegue modificar essa informação. Legal. Mas antes desses dados estarem ali gravados, eles estavam no dispositivo virgem, vazio.
que você pode comprar. Fala, eu quero comprar um DVD vazio, virgem, para gravar dados. Quero comprar um DVD, um CD virgem. Você consegue comprar. Claro, tem a questão das capacidades aí dele, né? O DVD de 4.7 GB, o CD de 700 MB. E aí vem até perguntinhas em prova, qual que grava mais rápido? Maldade essa pergunta. Porque o DVD e o CD, em termos de gravação linear, tem a mesma velocidade hoje. O que muda é só pensar. O DVD eu gravo 4.7 GB, o CD eu gravo 700 MB. Qual que vai demorar mais para gravar? Olha, se linearmente, ou seja, o tempo que eu levo para gravar 1 byte é o mesmo nos dois, só que um eu gravo muito mais bytes do que o outro. O que eu demoro mais é aquele que eu tenho muito mais coisas para gravar. Então cuidado com essa correlação. Por quê? Se eu falar assim, tenho 200 megabytes para gravar, vai ser mais rápido gravar 200 megabytes em um CD ou um DVD? Tanto faz, porque os dois vão gravar na mesma velocidade, essa mesma quantidade de dados. Então cuidado com isso. Agora, na relação que você tem dentro desse processo, você grava um DVD, ele vai automaticamente se tornar um DVD-ROM. Isso, cuidado. Quando você pega o DVD-R, você grava, ele se torna ROM. O que você pode ainda fazer é tornar ele multi-camadas, né? Você gravar ele mais vezes. Ou seja, você grava uma vez, só que sobrou um espacinho dele, você pode gravar mais outra vez ali naquele espaço que sobrou. Então, essas camadas ali é outra história, esses níveis, né, de gravação. É o chamado multisessão, mais propriamente dito. Mas esquece isso. Vamos imaginar que você vai gravar ele inteiro, cheio. Você gravou, ele vai estar gravado, você não mexe mais, ele se torna um DVD-ROM. A mesma coisa acontece com o CD. Você grava ele, ele vai se tornar um CD-ROM. Então é a mesma lógica que a gente viu para a memória PROM. Você pegou ela, gravou, vai ficar uma ROM e não mexe mais. Então essa é a linha de raciocínio. Esse R do CD, do DVD, significa recordable, quer dizer que é gravável. Ou seja, não é programável porque normalmente chip de memória você coloca um programa, né? E aqui você pode estar colocando no CD, no DVD, um filme, um programa também, pode ser um conjunto de dados, um arquivo. Então, como é genérico, eles só colocaram o R mesmo. Legal, depois a gente vai voltar a falar usando aqui esses exemplos. Mas outro tipo de memória ROM que a gente tem? As memórias ROM mais básicas, mais antigas, né? ROM e PROM. Aí elas foram evoluindo. Você tem ali a memória EPROM. A memória EPROM, ela é uma memória PROM, ou seja, para programar, gravar informações, vem vazia, eu gravo ela com um programa, a estrutura dentro dela, mas ela permite eu apagar os dados. Eu consigo apagar a informação que está dentro desse chip. Olha o detalhe legal disso aqui. A forma como é apagado isso daqui é por meio de radiação de luz ultravioleta. A memória PROM, ela é um chip de memória, se você for olhar lá, tá lá ele, né, bonitinho, com as perninhas dele lá, de metal, lá bonitinho, né, normalmente é um metalzinho mais chechelento, mas você tem ali aquela estrutura. Assim como memória ROM, memória PROM, é um chipzinho parecido, vai estar assim. A diferença é que o chip de memória EPROM, você vai perceber que ele tem lá todo pretinho, né? Só que parece que ele tem um buraco no meio. Então tá lá o chip todo preto, preenchido, né? Normal, igual todos os outros tipos de memória. Só que esse cara tem um buraco no meio e que você enxerga lá dentro. É como se tivesse um plástico aqui na frente. E você consegue enxergar dentro desse cara. É exatamente por isso que tem esse buraco. É para você colocar a luz ultravioleta ali e quando você incidir a luz ultravioleta lá, ele vai apagar a informação do que está lá dentro. Ah, é legal, só que perceba que não é uma coisa tão prática, não é uma coisa que você faz com muita frequência. Por isso, por mais que dê para apagar, e apagar aqui é apagar tudo, ele continua sendo um dispositivo em que o uso dele é preferencialmente leitura. Enquanto que a PROM eu só gravava uma vez e depois só vou ler, essa aqui eu posso apagar mais de uma vez, mas ainda assim você vai fazer isso de vez em quando. Então ele é preferencialmente leitura. Diferente, por exemplo, de uma memória RAM. A memória RAM você está lendo e gravando constantemente dentro dela. É aí que está o ponto. Também é uma memória não volátil. Mas você percebeu que ele permite apagar os dados, mas ainda assim é não volátil. Quer dizer que se eu desligar da energia, os dados continuam ali dentro. Se eu quiser apagar, é um processo que eu vou ter que fazer, usar uma maquininha própria, específica, para remover esses dados de dentro desse chip. Então é legal, bacana. Normalmente isso aqui é grande? Não, a quantidade de dados que cabe aqui dentro é pequena. Cada vez mais você vai ouvir falar da internet das coisas e você vai perceber que esses dispositivos domésticos, né, cada vez mais autômatos, você vai ter aí muito uso desses chipzinhos ali. Embora tenha outras ferramentas melhores hoje em dia. Mas é um exemplo de caso de aplicação.
A EEPROM, ela evoluiu. Por quê? Pô, eu tenho que ter uma maquininha com luz ultravioleta para apagar o EEPROM, não é prático. Então, surgiu aí uma nova versão justamente, que é a EEPROM. Esse E a mais que você tem é justamente para dizer que você pode apagar ela, só que agora usando a estrutura da eletricidade, ao invés de usar a luz, efetivamente. Então, eu consigo apagar, sim. Quer dizer que EEPROM e EEPROM, teoricamente, são a mesma coisa? Sim, são memórias PROM que eu posso gravar, mas se eu quiser tirar o que tem dentro dela e colocar outra coisa, eu posso fazer isso. Legal, a diferença é a maneira como eu vou apagar. Isso que muda de uma para outra. Eu vou apagar uma usando luz, outra usando eletricidade. Ou seja, é ali mesmo, é o chipzinho bonitinho, todo lá agora fechado, não tem buraco dentro desse cara, tem lá as perninhas dele bonitinha lá conectada, e alguma dessas perninhas, normalmente uma delas, se eu colocar energia ali, se eu for lá e falar, ó, liguei isso aqui, tipo uma tomadinha, né? Se eu for lá e ligar o interruptor, ele vai entender que é para apagar tudo que tem lá dentro, ele apaga, e aí eu gravo as novas informações. Então ele é um chip também que traz na mesma percepção a ideia de você gravar um programa, não tem muito espaço de armazenamento, é algo que vai estar ali na casa no máximo aí dos megabytes, você não vai falar em gigabyte aqui jamais, é megabyte que você vai estar gravando dentro desse carinha, e a ideia justamente é que você guarde algumas informações que vão servir para iniciar algum procedimento no hardware mesmo. Agora, você tem a outra evolução da coisa, que é as memórias flash, né? Que são as memórias flash, também muitas vezes mencionado na prova como memória flash ROM. Cuidado! Essa aqui é a tecnologia que serviu de base para a tecnologia do pendrive. Não é exatamente a tecnologia do pendrive. O pendrive ainda vai mais além. Porque o pendrive ele é leitura escrita. Você grava dados, você lê dados do pendrive. Embora a vida útil dele seja medida de maneira que você consegue ler muito mais do que você consegue gravar dentro dele. Então, ainda tem essa ideia de, eu vou ler mais do que gravar. Sim, mas é algo que vai muito além do que a gente está falando dessas memórias. A frequência é muito maior no pendrive. Então, memória flash ROM, ela também é preferencialmente leitura. Se aparecer lá, memória flash ROM, nesse contexto que a gente está falando, preferencialmente leitura. Ela é apagável eletricamente, tal qual a EEPROM, e a diferença dela é a maneira com que os dados são organizados. É isso que muda. Não é algo que vai aparecer em provas de modo geral, tá? Por isso que eu nem coloquei aqui, tem aí no seu material, naquela tabelinha, mas é a estrutura de dados. Em vez de trabalhar com blocos, como que vai estar trabalhando, tá? Então, a ideia também de uma memória não volátil. Hoje, as memórias mais empregadas dentro dos computadores são as do tipo flash ROM, mas não é só ela não, tá? Você tem ainda dispositivos, por questão de custo, que usam memória ROM lá dentro. Você vai chegar lá, tá uma memória básica e simples, que não permite mudar o que tem dentro dela. Tá, isso aí vai ser cobrado como na prova? Às vezes, na lata mesmo, cobrar pedindo para você, olha, esse carinha ali dentro da sua estrutura, ou às vezes ele vai pedir para você falando a respeito do BIOS. Mas antes da gente chegar lá no BIOS, para a gente complementar ali o exemplo do CD-ROM, olha só aqui o que a gente tem que observar. A gente falou que o CD-ROM e DVD-ROM, ali eles têm aquela equiparação com a memória PROM. Quando você olha para a EEPROM e a EEPROM, o que muda é a forma como apaga. Mas as duas seguem a lógica do que a gente chama de DVD ou do CD RW. Então você tem lá o RW. Um cuidado apenas, esse tracinho aqui não é só um tracinho, tá? Ele é um sinal que tem significado. Você pode encontrar muitas vezes lá um DVD mais R, um CD mais R. O que esse mais significa ao invés do menos? Tanto que quando você olha lá o leitor e gravador de CD, tá lá mais ou menos R. Esse mais quer dizer que o dispositivo de leitura vai conseguir ler mais rápido os dados. Na hora de gravar não muda nada. Só que na hora que ele vira um dispositivo de leitura, ele consegue ler mais rapidamente do que os tradicionais lá, menos ROM. No caso do RW tem diferença. E é aí que está o ponto. No RW, quando eu coloco menos RW, significa justamente aquela história, que eu consigo read and write. Eu consigo ler e apagar os dados. Um DVD RW, CD RW, eu consigo apagar. A diferença é a maneira como vai ser feito isso. Se você pegar ali um DVD mais RW, ou um CD mais RW, que é mais raro encontrar, né? É mais comum você pegar o DVD mais RW, ambos são apagáveis. Então você consegue apagar essa estrutura seguindo a lógica aí das memórias.
E aqui também você consegue apagar ele bonitinho. Qual que é a diferença? A diferença é que no DVD menos RW, você apaga, só que você apaga tudo. É na ideia de formatar. Você fala, vou apagar, então você apaga todo ele. Você não consegue falar assim, eu queria apagar só uma pastinha e deixar outras 9 lá dentro. Não, você tem que apagar tudo. Você pode apagar tudo e regravar novas informações. É a ideia básica das memórias do tipo EPROM e EPROM. Você permite fazer isso. Você consegue ir lá e apagar toda a estrutura. A estrutura do DVD mais RW é apagável, mas é apagável de maneira pontual. Você consegue chegar lá e falar, olha, eu tenho 10 pastas, eu quero apagar só uma, posso? Pode, sem mexer nas outras 10. Esse é o mais RW. Claro que chega num ponto que isso dá um pouco mais de trabalho e é melhor você apagar tudo, de vez em quando. Mas isso por conta do tipo de mídia que é a mídia óptica. O que interessa é justamente que eu consigo lá apagar só uma coisa. Ele é o mais parecido com a memória do tipo Flash ROM. Então ele vai relacionar mais com essa maneira, que eu vou lá e apago só uma pastinha bonitinha dentro dele. Então você percebe que esse sinal aqui, ele tem diferença. Sim, no caso do R e do ROM, o mais significa que o ROM vai ler mais rápido. No caso do RW, o menos e o mais indicam essa ideia de apagar tudo ou ser mais pontual. Ele não interfere na velocidade. Então, um cuidado que o menos tem significados diferentes, né? Então, o mais, melhor, não tem significados diferentes, dependendo aí a sigla que é apresentada para você nesse cenário. E aí as equiparações, né? O modelo onde que ele apresenta dentro desse cenário. Ok, agora onde é que a gente usa isso? Falando em termos de memórias do tipo ROM. Elas vão ser mencionadas para você em questões que falam a respeito do BIOS. Quem é o BIOS? BIOS é o Basic Input Output System. Então, esse input e output é a ideia de entrada e saída de dados. Então, ele é um sistema básico de entrada e saída. Sim, esse sistema básico de entrada e saída, ele é responsável por fazer o quê? Simplesmente é o cara essencial para que a gente possa ligar o computador. Então, eu quero ligar o computador. Sim, então é esse cara que vai estar ali guardado em uma memória do tipo ROM, tá? E aqui é do tipo ROM. Pode ser ROM? Pode. Pode ser uma memória que é EPROM? Era, né? Porque ela foi gravada, ela virou ROM. Pode ser uma memória do tipo EEPROM? Pode. Pode ser EPROM? Pode. O que acontece? Hoje é mais comum que sejam memórias flash ROM. Por quê? Porque o BIOS ele pode ser atualizado nos computadores mais recentes, o que permite você estar sempre oferecendo o melhor para o computador, correção de falhas e problemas que possam ter passado despercebido lá na hora que ele foi concebido. Então, é muito comum aí o emprego dessas outras memórias. Mas o que interessa aqui é, ele está numa memória do tipo ROM por que razão? O motivo de usar a memória do tipo ROM é porque eu preciso desse cara toda vez que eu ligo o computador. Ou seja, se eu vou ligar o computador, significa que antes disso ele estava desligado. Se ele estava desligado, ele não tem alimentação de energia. Então eu preciso que esse sistema esteja em uma memória que consiga manter os dados mesmo sem estar ligada na tomada. Por isso que são memórias do tipo ROM, porque elas são memórias não voláteis. Então é essa a razão pela qual o BIOS fica nesse tipo de memória. Legal. Então eu vou ligar o computador, ele vai ser o primeiro programa que vai ser iniciado na hora que você ligar o computador. Apertar o botão lá do Power, é ele quem vai ser carregado da placa-mãe direto. Por quê? Aí vem uma pergunta que pode aparecer na sua prova, que é a seguinte. Onde é que está o BIOS fisicamente? Você tem lá a tua placa-mãe, ela tem várias partes, né? Você tem lá, por exemplo, onde que vai o processador, você tem lá a estrutura onde que está a memória RAM, que são chamados slots de memória, então os pentes da memória. Então ela é bem próxima normalmente ao processador, só que aqui, claro, exagerei um pouquinho o tamanho, mas o processador ele é um pouco menor, né, do que o espaço da memória, né, o tamanho de dimensão, comprimento dele. Aí você vai perceber ainda que tem lá aquelas conexões mais atrás da placa, que normalmente tem lá intercalado, uma grande, uma pequena, ou ainda só uma de cada, depende do tamanho da tua placa. Esses aqui são os slots de expansão, é onde você vai conectar para ligar lá outros dispositivos externos, por exemplo, placa de vídeo, essas coisas. E aqui estão todas as conexõezinhas para você ligar lá o USB, onde você conecta às vezes até vídeo que está na placa, a conexão de rede. Então tem muita coisinha ali que você vai estar podendo utilizar, saída e entrada de som. Então é tudo ali normalmente na parte posterior da placa para você utilizar. E na outra área da placa-mãe, você tem lá uma pilha normalmente.
uma bateriazinha, mais especificamente uma CR2032. É o modelo mais tradicionalmente aplicado, é uma pilha de 1,5 volts. E essa pilhazinha, né, na verdade 1,53, agora é branco, mas é uma pilhazinha que você tem ali. A voltagem precisa saber para a prova? Não, é só por exemplo na hora que você vai comprar. Essa pilha aí, no máximo que você vai pagar é 20 pila, nem isso. Na verdade é bem menos que isso. Então, você tem uma pilha. E o importante dela é justamente isso. Você vai ter um chip ali que tem um tamanho razoável, próximo ao tamanho dessa pilha. Na verdade são dois. Né? Um deles, justamente, é onde vai estar o BIOS. É uma memória do tipo ROM, onde vai estar armazenado o BIOS, e essa bateriazinha ali está ali para quê? Para uma das etapas do BIOS. Ela precisa existir ali dentro. Então assim, como a gente fala, ela é uma memória do tipo ROM. Tem provas que vão falar a BIOS e o BIOS. Não tem diferença para nós no universo de prova, mas conceitualmente teria. O BIOS é o sistema. A BIOS é a memória onde que o sistema está, a peça onde que ele está gravado. Então a peça, na maioria das placas-mãe, ela já é soldada na placa-mãe. Ou seja, se der algum problema nesse sistema, você tem que trocar praticamente a placa-mãe inteira. Há alguns modelos que você consegue tirar ele encaixado, você consegue trocar esse carinha. Mas mesmo assim, não é uma peça feita para substituição, não é algo tipo um farol de um carro, que você pode ir lá, bati, quebrei o farol aqui, posso ir lá comprar outro e trocar? Pode, mas aqui você não vai achar com facilidade isso. Você pode até pegar uma placa similar aí do mercado, substituir a peça, mas o ideal é que fosse o mesmo modelo. Então, o grande problema é você pensar, onde é que ele está? Está na placa-mãe. É uma peça que já faz parte dela e dentro dessa peça está justamente esse sistema. E esse sistema, quando eu ligo o computador, ele vai ler essa informação. Eu não preciso ter HD conectado ao computador. Eu preciso ter memória conectada, o processador conectado. Isso que eu preciso. Nem monitor eu preciso ter conectado, nem teclado, nem mouse. Basta ter a memória, ter o processador e ter esse cara que o computador vai ligar. Vai. Só que ele vai parar aqui, no BIOS. Porque ele vai falar, ó, legal, liguei, estou funcionando. É a primeira base na hora que você está montando o computador, ver se está tudo conectado bonitinho. Legal, mas quando você coloca um HD, você ainda vai instalar o sistema. Estou pensando aqui no processo progressivo de instalar o computador. Então coloquei um HD. Então liguei lá o cabinho do HD, ou um M2, que já vem aqui colado na placa-mãe. Você liga lá o cabo do HD, no cabo SATA, você conecta ele, e você vai instalar o sistema operacional ainda. Tá, mas para instalar eu preciso ligar o computador, né? Por isso que está aqui o BIOS. Eu vou ler primeiro esse sistema, coloco ali a telinha preta. Beleza. E aí vamos entender essas etapas que vão ser importantes nesse sequenciamento. Você, quando liga o computador, você tem duas etapas que o BIOS vai executar. As duas, normalmente vão ser executadas só alguma vez ou outra de usar o computador. Por exemplo, o primeiro caso que a gente está fazendo aqui, que é instalar o sistema. Liguei o computador, não tem o sistema operacional ainda. Eu vou ter que entrar no setup para poder configurar algumas coisas. Então, quando você liga o computador, você vai perceber que essa tela hoje passa muito rapidamente para você poder identificar ela. Mas ela é importante. Quando você ligar o computador, você vai perceber que aparecem algumas informações básicas logo no começo da telinha preta e embaixo aparece lá, bem no finalzinho, para você apertar F2 ou Delete. Normalmente Delete no notebooks, no desktop, e o F2 no notebook, embora hoje funcione os dois. Você tem aí justamente essa tecla, para quê? Ele vai te dar alguns segundos para você dizer, entra no setup, ou passa direto. Porque você só vai configurar algumas vezes na sua vida. Você não vai mexer nessa configuração toda vez que ligar o computador. Você mexe de vez em quando. Tanto que os modelos mais atuais de BIOS permitem você configurar ele de modo que é possível pular essa etapa sem perguntar. Só que aí, pular o BIOS inteiro, tá? Sem passar por nenhuma dessas duas etapas. Só que tem que instalar um aplicativo dentro do sistema Windows para que depois, quando precisar, você vá lá e consiga alterar essa propriedade dentro do Windows. O grande problema é se der alguma merda no Windows que você não consiga nem ligar ele, e aí você basicamente vai ter que fazer um processo manual que eu vou explicar aqui, que é necessário. Não para você, mas para a prova. Aqui você vai perceber o setup. Entre lá e vai configurar o quê? Abriu as configurações, você tem inúmeras configurações que vão depender do tipo de placa-mãe que você tem, do modelo de BIOS que está ali, a versão do BIOS que você vai encontrar no seu computador. Você vai configurar coisas como sequência de boot. O que é isso? Você vai instalar o sistema operacional, ele não está no HD ainda. Então, de onde virá esse sistema operacional? Você vai chegar com um CD que tem o sistema operacional, você vai chegar com um pendrive bootável, ou seja, você colocou o sistema operacional no pendrive, colocou na USB,
E aí você quer instalar no computador. Então você vai ter que falar, eu quero primeiro ler a USB. Ela vai ser o primeiro sistema que eu quero ler. Ah, legal. Então, sequência de boot que vai ser utilizada. Vou ler o USB. Ou vou ler o CD. Ou a rede. Sim, pode pegar da rede também. E se eu já instalei o sistema? Aí você coloca como sequência de boot o HD. Então perceba que, para instalar, você disse onde está o sistema, instalou, pode ser HD externo e tal. Você instalou o sistema no teu HD interno ao computador. Você depois tem que voltar aqui e alterar a sequência para que ela seja lida do HD. Precisa alterar? Não, mas olha o problema. Você pode ter deixado lá a USB como principal, depois o CD e depois o HD quando ele encontrar. Só que se você não mudar isso aqui, qualquer um que chegar ali no teu computador com um pendrive, com o sistema operacional no pendrive, e aí os chamados live em CD, live em pendrive, o Linux tem muito isso, você chega ali com um pendrive, o cara coloca no teu computador, liga o teu computador, inicia o sistema do pendrive e não do teu HD, porque você deixou ele iniciar primeiro do pendrive, acessa todos os seus arquivos que não estiverem criptografados, copia eles, apaga eles, faz o que quiser com seus arquivos, altera e te desliga o computador e você nem sabe que o cara fez isso, se o cara só copiou, por exemplo. Então é aí que está o ponto, é segurança. Isso aí entra nas questões de segurança da informação. Então, instalou, você vai lá e muda. Tira esse cara como principal ou até desabilita e fala que eu quero que o boot inicie a partir do HD, porque eu já tenho um sistema no HD. Legal, mas não basta só substituir essa configuração. Por quê? Qualquer um pode chegar ali, ligar o teu computador e alterar isso. Para evitar que alguém faça isso, você tem que colocar o quê? Senhas. Você vai ali e vai definir uma senha para aquele acesso. Sim, isso aqui é importante, é para quesito de segurança. Porque do contrário, como falei, alguém pode acessar seus dados sem que você tenha noção disso. Então, tem que definir senha? Tem que. Ah, mas eu vou mexer nisso aqui de vez em quando. Eu posso esquecer essa senha, né? E aí, se eu esquecer essa senha, o que eu faço? Lembra que eu falei da pilha? Pois é. Essas configurações, elas ficam armazenadas no chip ao lado do chip do BIOS. Então você tem o BIOS que está no chip do tipo ROM, por ser não volátil. A pilha existe para manter essas informações, entre outras que eu falei aí que existem. E elas vão estar guardadas em uma memóriazinha, um chip do tipo CMOS. Um outro tipo, só precisa saber que ela vai estar ali, essas informações. Esse cara é volátil. Por isso que eu preciso da pilha ali dentro. Ela está mantendo essas informações. Se eu for lá e tirar essa pilha e ligar o computador, depois desligo, coloco de volta a pilha lá dentro, ele zera todas essas configurações e volta para o padrão que estava lá dentro do BIOS. Você pode ir lá e ver que não tem mais senha. Por isso que o gabinete tem que ficar fechadinho, tampado. Se você deixar aberto, não adianta você colocar senha, porque a pessoa vai lá e arranca a pilha. E observação, notebook também tem essa pilha. Ah, mas por quê? Por conta dessa característica. É igual, seja no desktop ou no notebook. Ah, mas é a bateria do notebook? Não interessa, a bateria do notebook ela substitui a tomada, só. Ela vai fazer isso. A parte aqui da placa, a memóriazinha, a estrutura tem que estar ali ligada o tempo inteiro. Porque se acabar a bateria do notebook, perdeu. Então, é uma pilhazinha à parte. E aí tem ali, por exemplo, data e hora do sistema. Tanto que se tiver errado data e hora, você perde um monte de coisa, né? Você não consegue acessar o Facebook se a data e hora estiver errado. Só para você ter uma noção. E overclock é o quê? Overclock, alguns modelos mais evoluídos, né, de placas que são usados aí por jogadores, gamers, elas permitem o usuário fazer uma peça funcionar além da sua capacidade, ou seja, trabalha mais rápido, só que ela esquenta mais e assim por diante. Então tem alguns modelos que permitem o usuário fazer overclock, só que tem que ver todo um cenário aí, não é uma coisa simples. O que cai em prova? O que é overclock? É fazer o dispositivo trabalhar além das suas capacidades nominais, fazer ele funcionar mais rápido. Esquenta mais. É isso que eles vão cobrar em prova. A questão do setup, que eu tenho que ter uma senha pela questão de segurança e definir aqui a sequência de boot também pela questão de segurança. Então, para instalar, eu digo onde está o sistema, depois que instalou, eu leio o sistema onde que eu instalei, que foi o HD. Legal. Fez essas configurações? Você não vai mais mexer nisso. Aí, você vai perceber que mesmo quando você faz as configurações, ele pede para você apertar lá F10 para salvar as configurações na memória CMOS e ele reinicia o computador. E ele vai passar de novo por essa tela. Só que agora você vai ignorar. Você não vai entrar na etapa do setup. E você vai deixar a segunda etapa a seguir, que é a etapa do post. Na etapa do post, você tem os testes. Quais são esses testes? Você tem aqui os testes de compatibilidade e confiabilidade. O que esses testes vão fazer? Basicamente, é aquela figurinha que você tem no teu material e tem mais uma coisinha que aparece depois dela.
você vai perceber que aparecem ali os dados do processador. Olha ali, tem a informação de qual é o tamanho da cache L1, da cache L2. Então você tem informações de frequência do processador, quantos núcleos o processador tem. Então traz ali dados do hardware. Ali embaixo você tem um outro pedaço que traz informações dos dispositivos de armazenamento que você tem. Ah, eu tenho tantos HDs ali. Mais embaixo aparecem alguns dados relativos às conexões USB e tudo mais que você tem no computador. E mais depois, né, disso aí, vai aparecer um númerozinho que fica mudando rapidinho ali, que mostra lá para você um número e 1 megabyte do lado. É basicamente o post, né, na função do BIOS, o post, testando a memória RAM. Lembra a memória RAM e ideia de gaveta? É como se o post estivesse abrindo e fechando cada gaveta só para ver se elas conseguem abrir e fechar. Então ele testa aqui se as tecnologias de processador, memória, placa-mãe são as mesmas, se elas são compatíveis, e ele vai testar se é confiável usar todas as posições de memória. E aí, dependendo do modelo, do sistema que você tem aqui, ele pode chegar lá, testar as gavetinhas e falar, opa, tem uma gaveta aqui que está emperrada. Então ele fala, ó, coloca uma etiqueta, não use essa gaveta, sistema operacional. Legal, então ele vai fazer isso. Outros não conseguem fazer, então depende muito do sistema. Terminado isso aqui, o post viu que está tudo certinho, está tudo alinhado e está funcionando, ele vai pegar e vai começar a ler o HD. Ele vai começar a ler, vai posicionar, vamos pensar aqui o HD magnético, ele vai posicionar a agulha do HD lá no ponto onde que ele tem que começar a ler o sistema operacional. Então ele vai posicionar ali. Na verdade não é nem no sistema operacional, ele posiciona na MBR, na Master Boot Record, que é a trilha 0. E aí ele começa a ler isso aqui em busca do sistema operacional daquele disco. E aí ele vai ler e vai começar a carregar o sistema operacional para a memória. Ou seja, nesse momento, a BIOS, o BIOS, ele fez as suas ações, não precisa fazer mais nada, ele vai dormir e vai esperar na hora que você desligar para ligar de novo o computador. Então, você começa a carregar o sistema operacional a partir daqui. Se tiver mais de um sistema, tudo mais, aí é outra história. O que interessa para o BIOS é que ele entregou o computador para o sistema operacional que assume o controle a partir daquele momento. Vamos ver o que as provas trazem sobre esse contexto de memórias e BIOS? Olha a questãozinha aí. Considerando a memória ROM, Read Only Memory, somente leitura, e a memória RAM, Random Access Memory, uma memória com permissão de leitura e escrita, qual das alternativas a seguir é verdadeira e apenas aplicada à memória RAM? Ela é um tipo de memória volátil? Sim. ROM não volátil, né? Enquanto que a RAM é volátil. Beleza, perfeita alternativa. A. B. É uma memória de pequeno desempenho. Bom, peraí, a RAM, comparada com a ROM, é muito mais rápida do que a ROM. Em relação ao tempo de acesso comparado ao HD. Pô, em tempo de HD, justamente, ela é muito mais rápida do que o acesso ao HD. C. Possui trilhas e setores. Não, isso aqui é característica de HD, é ele que possui trilhas e setores. Seu método de gravação se dá por meio magnético. Não, memória RAM, assim como a memória ROM, e aí cuidado, tipos ROM, no geral, são elétricas. Mas cuidado que tem lá aquela a ROM pura, original, basiquinha lá, que é só ROM mesmo, que é gravada por meio de máscara. Que daí não é outra forma de gravação. Mas meio magnético aqui ele está fazendo alusão também ao HD. Ela pode se expandir com o uso de... Nossa, nada a ver. Cuidado, olha só. A memória RAM, eu posso expandir a quantidade de memória RAM? Sim, posso aumentar a quantidade de pentes que eu tenho ali dentro do limite da capacidade do hardware, tá? Então tem que olhar isso aí. Tem como aumentar? Tem como aumentar. Agora, usando outros pentes de memória. Você tem a memória virtual que abre a ideia de você usar como uma estrutura temporária, um argumento, uma situação ali de ajuste. Agora, fora isso, como que eu expando a memória RAM? Não tem como expandir. Você pode usar ali uma ferramenta do Windows chamada Read Bus, que é uma tecnologia que o Windows utiliza quando você coloca um pendrive, e aí ele pega o pendrive, que é uma tecnologia flash, que é mais rápida do que a tecnologia do HD magnético tradicional, e aí em vez dele usar a estrutura do HD tradicional, magnético, lento, para colocar lá a memória virtual, ele usa isso dentro do pendrive, que é mais rápido. É só isso esse Read Bus, mas não expandiu a memória RAM. A memória RAM continua a mesma. Ele está dando espaço para usar a memória virtual. É outra história. Então, cuidado com isso aí. Então, a questão aqui é apenas a alternativa A como correta. Olha a próxima questão. Acerca dos conceitos básicos de informática e sistema operacional Linux, julgue. O pendrive permite ampliar a capacidade... Olha exatamente o que eu falei aí para você. Ampliar a capacidade da memória RAM, uma vez que possui capacidade de diversos kilobytes. Não amplia a capacidade. Você pode ter aí justamente, e ainda ele coloca no Linux, né? No Windows, o Read Bus
Tá? Como eu falei, o Read Bus ele não aumenta a capacidade. O que ele faz é simplesmente usar o seu pendrive para colocar dentro do pendrive, né, a estrutura da memória virtual. Então ele vai trabalhar com outra coisa aqui, mas não aumentou a capacidade. Então cuidado com isso aqui, errada essa questão aí. Portanto, outra questãozinha aí. Marco alternativo que contém apenas memória do tipo não volátil. O HD é uma memória não volátil? Sim. Memória principal é a RAM, ela é volátil. Pendrive é uma memória não volátil? Sim. Memória RAM, ela é volátil. Memória cache é volátil. CD-ROM, podemos dizer que ele não é volátil pela ideia aí do ROM. Memória ROM não é volátil e o disco rígido não é volátil. Portanto, correta a alternativa D. A outra bem básica aí. Uma das suas principais funções é oferecer dados apenas para leitura. Memória RAM, leitura escrita. ROM, só leitura. BIOS é o sistema. Memória de setup. Memória de setup é o quê? Seria onde ele está guardando as informações lá dentro do CMOS, é isso que ele queria dizer? Então apenas leitura é a memória do tipo ROM. É ela quem vai ser apenas leitura aí. Dadinha a questão. Veja, é esse tipo de coisa que você encontra na prova. Por isso esses dados são importantes para você resolver essas questões. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima.